Irmãos, assistir o culto da CCB é simplesmente incrível, porque você nunca sabe o que vai sair dali. E é sobre isso que nós vamos analisar hoje. E eu vou falar para vocês. Simplesmente incrível. A falta de conhecimento da CCB, o desprezo pelo estudo da Bíblia e por aqueles tópicos absurdos dizendo que não deveria estudar a Bíblia, a CCB hoje está colhendo o que plantou. Os anciões da congregação estão colhendo o que plantou. Uma verdadeira vergonha assistir estes homens pregando Escritura. E quando você leva em consideração todo o escopo, ou seja, a idade que esses homens têm, os anos que a CCB existe aqui no Brasil, né? A quantidade de templos, dinheiro que eles arrecadam, e o resultado disso para o reino de Deus é abaixo de zero. Ou seja, se fosse zero, significa nem cheira, nem fede. Desculpa eu falar isso. Mas como fede, está abaixo de zero. Ou seja, a CCB, ela cria um desserviço, ou seja, ela ajuda a atrapalhar o evangelho. O maior jargão que eles usam nessa pregação é a maior enganação teológica, ou seja, aquilo não está no texto, mas eles pregam aquilo em benefício próprio. Qual que é? Josué capítulo 1 é: irmão, não olha para o lado esquerdo e não olha para o lado direito, mas só olha para o Senhor. O que eles estão ensinando com isso? Para você não olhar os problemas da igreja, para você não olhar as pessoas que estão criticando, ou as pessoas que estão apontando o ministério, mas olha só para o Senhor. Significa, olha só para frente, olha só para nós aqui, ouve só a gente e olha só para o Senhor. E o que o texto diz? O texto está se referindo à Escritura, para você não ir por outro tipo de conselho, nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo, mas para você ficar centralizado no texto da Escritura. Agora fala sério, tem alguma coisa a ver o jargão que eles inventaram e que pregam isso há quase 100 anos com o que a Bíblia realmente está falando? Pois é com base em falso pretexto bíblico que eles discorrem uma pregação inteira. E você não acredita. Entrou até a rinha da direita e da esquerda da política nacional quando falou de direita e esquerda nesta passagem bíblica. Josué tinha o poder de Deus atuando em favor dele. Eu vou te dar exemplo aqui, ó. Davi, com 600 homens, era muito mais hábil na guerra do que Josué. Porque com 600 homens, Davi derrotava exército com 3.000, com 5.000, né? E não morria quase ninguém. Teve uma guerra lá com os homens de Davi, que de um lado morreu, do outro lado, parece que foi 400 e poucas pessoas do outro lado do exército. O exército de Davi, se não me falha a memória, morreu um soldado. 1 ou 2. E do outro lado, 400 e tanto. Ou seja, os soldados de Davi praticamente não morreram ninguém, eles ganhavam tudo. Estrategista, bons de briga, bons no manuseio das armas. Isso não tem nada. José, em momento algum, menciona que Josué era o maior estrategista militar. Eu não sei da onde ele tirou isso aí, rapaz. Pegar a outra parte, aqui ó, presta atenção no que ele falou. Olha o tamanho dos absurdos. Fica vendo. Não deixa que eles saiam da graça do Filho de Deus. Olha, não deixam que eles saiam da graça do Filho de Deus. Você, querido, que é da congregação que está no Brasil, seja sincero com você mesmo. Qual é a graça do Filho de Deus que ele está falando aqui? Pergunta aí. Pergunta para os universitários, você que está aí, querido. De quem você acha que tá, ó, ele tá falando para a mãe não deixar o menino sair, para ir lá em cima dele e não deixa sair da graça. Então, meu amigo, igreja que está prometendo virada de cativeiro, bênçãos, né? Deus te cumprindo o desejo no coração, essa igreja não é cristã. Só tem um lugar na Bíblia, no Novo Testamento,
que você vê alguém oferecendo bênçãos, riquezas e tudo que é de coisas terrenas mais. Sabe qual que é o nome desse? Satanás, que oferece para Jesus. Abra teu olho. Essa é uma derrota para a morte. A morte, o que alegra ela, o que faz ela ter todo sentido, é quando você fica apavorado com ela, você tem medo dela. Quando você tem medo de morrer, esse é a glória da morte. Tem homem que mata a mãe, pai, faz tudo quanto é desgrama para escapar da morte. Quando o cristão não tem um pingo de medo da morte, aliás, ele sabe que a morte, para mim, ela é apenas uma passagem para encontrar o meu amado Jesus Cristo. Irmão, você está entendendo que o padrão de Deus chama-se Jesus Cristo? É sério que você consegue ser mais crente que Jesus? Que é semelhante aos outros medrosos? Ele veio sem nenhuma espada, sem nenhuma arma, com roupa de pastor. Ele veio em nome do Senhor dos Exércitos. Ele veio em nome do Senhor dos Exércitos e sozinho, sem carregar nenhuma arma, nenhuma armadura, ele consegue derrubar o maior gigante do povo de Deus, jogando em lona, decretando ali, enfim, a vitória do povo. Vida. Quem vocês acham que encaixa perfeitamente nessas duas passagens? Os medrosos somos nós e o valente, que é Jesus Cristo. Vocês estão sendo alimentados por Satanás. E o final dessa carreira de vocês é morte. O ego de vocês está todos os dias sendo inchado e alimentado. Vocês estão mortos. A pregação da CCB não produz em vocês arrependimento. Não produz em vocês um encontro genuíno com Cristo. Por isso vocês entram aqui, vocês não entendem nada do que eu falo. Vocês ficam bravos comigo. Vocês me xingam. Vai nessa. Vamos aqui, ó. Ainda vai chegar na parte mais importante. Vai entrar agora a parte em que o ancião da CCB tenta explicar quando Deus fala: não se aparte para a direita nem para a esquerda. Tá de brincadeira. Ai, chega. Olha, rapaz, o negócio é tão horrível que você tem que rir, cara. Presta atenção. Abri aqui primeiro Josué, que nós vamos ouvir agora. Essa parte foi a... Não sei dizer, gente, se é hilário ou se é... Vou dar vontade de chorar. Mas como ele não pode explicar isso, porque senão ele vai ter que dizer que o povo tem que estudar, você vai ter uma ideia. Você não tem ideia, gente, do que ele falou até da política esquerda e direita. Você acredita nisso? Se alguém dissesse pra você que o texto bíblico de Josué, Deus está falando: irmão, não vá para o lado da esquerda do PT e nem para o lado da direita do Bolsonaro e fica no meio. Você acredita que isso foi pregado dentro da CCB? Você acredita nisso? Se eu falasse isso pra você aqui, você ia acreditar? Pois é. Na falta de dizer o que tá no texto, a verdade do texto, quando eles vão inventar, eles entram por esses absurdos que você vai ver daqui a pouco. E dentro da palavra rebuscam e põem, irmão, tem que fazer isto e mais aquilo, não pode esquecer disto, não pode esquecer daquilo. Às vezes é mais realista do que o rei, é mais crente do que Deus requer. E outros da esquerda são aqueles que dizem: não tem problema, tudo pode. Irmão, como os governos, como as ideologias, tem de direita e tem de esquerda, o Senhor não quer desvio na sua obra, nem de direita, excesso de nada, nem da esquerda, relapso na doutrina e na palavra de Deus. Vamos pedir para o Senhor luz e equilíbrio. Nesse segundo ponto da pregação, gente, entenda, ele vai falar de Flávio Josefo. Vixe Maria, CCB não sabe nem quem que é Flávio Josefo. Flávio Josefo é uma espécie de um teólogo e historiador do ano 100, mais ou menos. 100, ano 200, por ali. Um homem pesquisador, tal, né? E é estranho porque eles falam tão mal de livro teológico, né? De estudar teologia.
Da onde esse homem tirou a frase de Flávio Josefo, gente? Você não acha isso muita coisa errada, enganação? Você ensina as pessoas uma coisa e vocês fazem outra? Não, gente, fala sério, não tá igualzinho os fariseus hipócritas que Jesus combateu? Olha, cuidado com esses fariseus hipócritas, porque eles ensinam uma coisa que eles mesmos não fazem. O conselho de Josué, que Deus está dando para Josué, Deus não está falando, Josué, não olha para a esquerda nem para a direita, olha para mim. Ele não falou isso. Nem falou, olha para o meu filho. Ele não falou, olha para o livro. Deus está falando do livro. Quando é que isso não vai entrar na cachola de vocês, essa cabeça dura? O texto fala do livro, esse povo tem ranço da escritura. E eles não, até quando o texto está falando da escritura, eles arrancam a palavra escritura e bota, vamos botar senhor que fica mais bonito. Não, irmão, porque eles maculam a mensagem. Porque quando se arranca a escritura dali, você está dando outro contexto para o que Deus está dizendo. Deus está mandando estudar. Pelo amor de Deus, rapaz, vocês não cansam de ficar ouvindo a mesma pregação 10 anos dentro dessa igreja, 20 anos dessa igreja, vocês não conseguiram enxergar ainda que é a mesma pregação todo culto? É óbvio que é a mesma pregação, eles não lêem a Bíblia, eles não estudam a Bíblia, eles vão pregar o quê? Eles vão pregar o que eles não sabem? Pelo amor de Deus, rapaz, acorda que você está sendo enganado. Pelo amor de Deus, é a mesma pregação, todo culto a mesma coisa. Bom, gente, a CCB, o problema da CCB é a falta de humildade, de falar, erramos, gente, vamos voltar atrás, vamos parar com esse negócio de atacar quem está estudando a Bíblia, vamos estudar a Bíblia de verdade, vamos rever aqui. Puxa todos os tópicos absurdos que a gente fez. Quais são? Aí traz lá, né? Os 500, 600 ou 1000 tópicos absurdos que eles inventaram. Vamos revogar esse, revoga esse também. Puxa, revoga esse aqui. Cria um tópico revogando esse. Cria outro tópico revogando esse. Cria outro tópico. Ser humilde, gente. Diante desta palavra, cuida da tua casa, cuida dos teus filhos, não deixe o inimigo levá-los para o mundo, não deixa que eles saiam da graça do Filho de Deus. Saia armada deste culto e lute, glória ao nome do Senhor, para não perdermos ninguém para o inimigo das nossas almas. O ancião, quando vai falar para a igreja que o cooperador de jovens já não faz mais parte, inclusive ele fala que é um homem íntegro, família íntegra, decente, bababá, ou seja, ele não tinha o que falar contra o homem. Aí ele falou assim, mas ele não reúne mais as qualidades para estar na frente do ministério. Isso aí chega a soar até como uma difamação, né? Aí você não acredita no que aconteceu, gente. Vocês não acreditam no que aconteceu. Uma irmã levanta e questiona o ancião. Irmão, diz pra nós aí quais são as qualidades que ele não reúne mais. Ih, aí já viu, lasqueira. Já falou, aí o ancião todo engasgado, aí ele quis dizer que a irmã tava tumultuando o culto. Só porque ela fez uma pergunta, sentada no banco, não alterou a voz, só fez a pergunta. Falou, não, irmão, não tô tumultuando, só fiz uma pergunta. Na CCB é o seguinte, você não pode falar absolutamente nada. Se você fizer uma pergunta, você tá tumultuando, ai meu Deus. Se você falar, irmão, quanto que é 1 mais 1? Ai, meu Deus, tá tumultuando tudo, a irmã. Tá me perguntando quanto é 1 mais 1. Tá tumultuando o culto, meu Deus do céu. Ai, Pai da Glória. Eu vou colocar esses vídeos. Tem esse áudio. Depois ela gravou a conversa com o ancião que teve na hora que terminou o culto. Chamou ela lá. O cooperador, que foi o pivô para arrancar o cooperador de jovens. Isso tudo na mesma igreja. O cooperador, que é o pivô, que fez com que arrancasse o cooperador de jovens de lá, é o camarada que tá sob pena.
glória, bendito é o teu nome, veio nos animando, santo é o Senhor, e nós temos certeza, como tu foi com Josué, tu será com a tua igreja, tu será com este povo, tu será com o ministério, tu será com a mocidade, tu será com todos, e temos certeza de uma coisa, se nós não olharmos nem à direita nem à esquerda, mas olharmos para... Vou parar aqui, peraí, vó.